Há uma pergunta que atravessa séculos e gerações entre cristãos e descrentes sem uma resposta concreta. Quem é Deus? Não apenas quem Ele é em termos de poder e glória, mas qual é a sua origem? Será que alguém o criou? Ou Ele simplesmente sempre existiu? Essas perguntas já passaram pela mente de filósofos, cientistas, religiosos e até mesmo pessoas comuns em momentos de silêncio, olhando para o céu estrelado. E talvez você já tenha se perguntado: se tudo no universo teve um começo, quem deu início a Deus? Se Ele é tão poderoso, de onde vem essa força sem limites? A verdade é que há um mistério escondido nas Escrituras que muitos nunca notaram. Há versículos que não apenas descrevem a grandeza de Deus, mas revelam um detalhe secreto sobre a eternidade dele. Um detalhe que pode mudar a maneira como você enxerga o Criador para sempre. Em Salmos 90:2 está escrito: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse versículo parece simples, mas guarda uma verdade explosiva. Deus nunca foi criado. Ele não tem princípio, não tem origem, não foi moldado por ninguém. Ele existe de eternidade a eternidade. Um conceito que a mente humana mal consegue compreender. Mas por que isso importa? Porque a partir dessa resposta começa um dos maiores segredos já revelados. Se Deus nunca foi criado, então Ele não depende de nada nem de ninguém. Se Ele é eterno, então tudo o que existe depende dele, mas Ele não depende de nada. Se Ele é autoexistente, então todo o poder que você conhece, seja natural, político ou espiritual, é apenas uma sombra comparado ao poder que flui dele. Agora, aqui está a chave que poucos percebem. A Bíblia nunca pergunta quem criou Deus, porque essa pergunta já carrega uma limitação humana. Nós pensamos em começo e fim, em nascimento e morte, porque vivemos presos ao tempo. Mas Deus está fora do tempo, Ele é o Criador do tempo. E quem cria o tempo não pode ser limitado pelo relógio. Isaías 57:15 confirma: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito. Perceba, Deus habita na eternidade, não no tempo. Isso significa que quando perguntamos quem criou Deus, estamos tentando encaixar o Criador dentro da caixa da criação, mas Ele está acima disso. Imagine o seguinte: um artista pinta uma tela. Dentro daquela pintura existe um mundo: céu, terra, montanhas, rios. Agora, pergunte: a tinta poderia explicar a origem do pintor? Claro que não. A tela só existe porque o pintor existe fora dela. Assim é Deus em relação ao universo. Ele não faz parte da tela, Ele é o pintor. E aqui surge o primeiro choque. Se Deus é eterno, então Ele é a única explicação para a existência de tudo o que vemos e não vemos. Não há nada antes dele, não há nada acima dele. Ele é o princípio, mas não teve princípio. Ele é o fim, mas sem fim. Apocalipse 1:8 declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa revelação já seria suficiente para silenciar muitos debates. Mas o mais impactante ainda está por vir, porque a questão não é apenas quem é Deus, mas por que Ele é tão poderoso. E para isso, precisamos entender o que Ele fez ao longo da história, os sinais que deixou e como a Bíblia conecta cada detalhe para nos revelar o seu poder ilimitado. Agora, eu preciso te preparar. Os próximos capítulos vão revelar coisas que muitos cristãos nunca ouviram em detalhes.
Vamos falar de versículos pouco lidos, de significados ocultos no hebraico e no grego, e de um dos momentos mais chocantes da história espiritual, quando Jesus desceu às regiões mais sombrias e tomou as chaves da morte. Se você já se perguntou por que a morte não pode vencer quem crê, se já se perguntou por que Deus parece tão inalcançável e ao mesmo tempo tão próximo, então você não pode perder o que está por vir. Mas antes de avançarmos, eu quero deixar uma pergunta no ar. Você já sentiu que Deus está distante? Já se perguntou se Ele realmente se importa com você em meio às suas lutas? A resposta a isso está ligada ao fato de que Deus não tem origem e não tem fim, e justamente por isso Ele pode estar presente em cada detalhe da sua vida sem nunca se esgotar. Jeremias 23:24 nos lembra: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Ele está em todo lugar. E é nesse mistério que vamos mergulhar. Deus nunca foi criado. E é exatamente isso que o torna a fonte de todo o poder. Mas esse é apenas o começo. No próximo capítulo, você vai descobrir como a Bíblia constrói um mistério gradual, revelando passo a passo o que torna o poder de Deus tão absoluto até chegar a um clímax que vai te surpreender. Você já percebeu que Deus nunca revela tudo de uma vez? Ele não despeja todos os seus segredos diante da humanidade em um único momento. Pelo contrário, a revelação de Deus acontece em etapas, como se fosse um véu sendo levantado pouco a pouco. Em Deuteronômio 29 está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Esse versículo é como uma senha secreta para entendermos como Deus trabalha. Ele escolhe o momento certo, o tempo perfeito, para revelar o que estava oculto. E é exatamente isso que transforma a Bíblia em um livro cheio de suspense e mistério. Imagine estar vivendo nos dias de Moisés. Você vê o mar se abrir diante dos seus olhos. Você vê o maná cair do céu todas as manhãs. Mas mesmo diante de milagres gigantescos, ninguém sabia ainda como seria a vinda do Messias em detalhes. O povo tinha pistas, mas não o quadro completo. E talvez você esteja vivendo algo parecido hoje. Você tem pequenas respostas, pequenos sinais de Deus em sua vida, mas ainda não consegue entender o quadro inteiro. É como se você tivesse algumas peças do quebra-cabeça, mas não a imagem final da caixa. 1 Coríntios 13:12 diz: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Esse é o ritmo da revelação divina. Deus nos dá fragmentos, até que no tempo certo Ele nos mostra a obra completa. E aqui está um detalhe que poucos notam. Até mesmo os profetas do Antigo Testamento falavam coisas que eles próprios não entendiam plenamente. Eles anunciavam mistérios que seriam esclarecidos apenas com a chegada de Jesus. Em 1 Pedro 1:10-11, lemos: foi a respeito desta salvação que os profetas investigaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou quais as circunstâncias que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao dar de antemão testemunho dos sofrimentos que a Cristo haviam de vir e das glórias que se lhes seguiriam. Ou seja, até os grandes homens de Deus recebiam vislumbres de algo maior, mas sem ter todas as peças. E é aqui que entra o ponto central. A Bíblia é construída como uma narrativa de mistério gradual. No início, temos apenas o vislumbre do poder de Deus na criação. Haja luz. Depois, vemos milagres pontuais, manifestações poderosas, anjos, sinais,
Mas o ápice, a revelação mais surpreendente, ainda estava por vir. A descida de Jesus às regiões mais profundas da morte para conquistar as chaves do inferno e da sepultura. Mas antes de chegarmos nesse clímax, vamos caminhar pelos sinais que foram deixados ao longo da história. Como uma trilha de pistas, cada versículo, cada profecia, cada milagre foi apontando para uma verdade maior. Por exemplo, você já parou para pensar por que em Êxodo 12 o povo precisava sacrificar um cordeiro e passar o sangue nas portas? Aquilo parecia apenas um ritual estranho para os egípcios. Mas para Deus, era uma pista, um sinal de algo que seria revelado séculos depois na cruz. Jesus, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29 confirma. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exousios mas, o mesmo padrão se repete nos Salmos. Davi, em meio às suas lutas, escreveu palavras que pareciam apenas uma oração de desespero, mas que, na verdade, eram profecias do próprio Cristo. Salmos 22:1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Palavras que mais tarde seriam repetidas por Jesus na cruz. Percebe o mistério gradual? O Antigo Testamento escondia verdades que só se revelariam plenamente no Novo. Era como um livro cheio de códigos secretos, que só poderiam ser decifrados quando Jesus viesse como a chave para todo o enigma. E aqui está. O que poucos sabem. Até o inferno não entendeu o plano de Deus. Se Satanás tivesse compreendido o mistério, ele nunca teria participado da crucificação. 1 Coríntios 2:8 declara: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Você percebe a força disso? O próprio inimigo caiu no enigma divino. O diabo achava que estava derrotando Jesus na cruz, mas na verdade estava sendo enganado pelo maior mistério já planejado: a vitória da vida sobre a morte. E é exatamente essa construção gradual, esse suspense divino, que nos prende e nos leva cada vez mais fundo na história. É como assistir a um filme em que cada cena acrescenta uma peça a mais, até que de repente a revelação explode diante dos nossos olhos. Agora, eu quero que você imagine algo: o universo inteiro aguardando esse clímax. Os anjos olhando com expectativa. Os demônios em confusão, sem entender o que estava acontecendo. A terra tremendo, no momento em que o véu do templo se rasgou. Mateus 27:51 relata: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam. Aos poucos, Deus estava revelando que a morte não teria a palavra final. E é essa revelação progressiva que vai nos conduzir ao próximo capítulo, onde veremos não apenas o contexto histórico, mas o pano de fundo espiritual que explica por que Deus é tão poderoso. Quando falamos sobre Deus, muitas vezes a mente humana tenta reduzi-lo a conceitos simples. Alguns dizem: Deus é amor. Outros dizem: Deus é poder. E tudo isso é verdade. Mas para entender por que ele é tão poderoso, precisamos olhar para a história completa da revelação bíblica. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia é uma linha do tempo que não apenas conta histórias, mas revela o caráter, a essência e o poder ilimitado de Deus. E para compreender quem ele é, precisamos voltar ao princípio de tudo. Gênesis 1:1 diz: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui está o primeiro choque. A Bíblia não começa tentando provar a existência de Deus. Ela simplesmente declara: não há explicação, não há introdução, apenas uma afirmação absoluta. Deus criou. Isso já nos mostra algo poderoso. Ele é a causa de todas as coisas, mas ele mesmo não tem causa.
Essa é a essência do que os teólogos chamam de autoexistência ou azeidade de Deus. Ele existe em si mesmo, não depende de nada, não foi formado, não foi moldado. E aqui surge uma pergunta intrigante. Por que, ao longo da história, tantas culturas criaram mitologias para explicar a origem dos seus deuses, mas apenas a fé bíblica apresenta um Deus eterno, sem começo? No Egito, os deuses eram ligados à natureza. Ra, o sol, Hapi, o Nilo. Na Grécia, os deuses tinham nascimentos, paixões e até fraquezas humanas. Mas o Deus de Israel é radicalmente diferente. Ele sempre foi. Isaías 43:13 confirma: Desde o princípio do dia eu o sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isso significa que, em toda a linha da história humana, o Senhor sempre esteve no controle. Os impérios se levantaram e caíram: Egito, Babilônia, Roma, mas Deus permaneceu. Agora, pense comigo. Se Ele não tem começo e não tem fim, isso muda tudo. Muda a forma como entendemos a morte, porque Ele é o Senhor da vida. Muda a forma como entendemos o tempo, porque Ele é o Senhor da eternidade. Muda a forma como entendemos o poder, porque todo poder humano tem limite, mas o dele, não. E aqui está o detalhe que muitos não percebem. O poder de Deus não é apenas demonstrado na criação, mas também na forma como Ele se relaciona com o seu povo ao longo da história. Com Noé, Ele mostrou poder para salvar em meio ao juízo. Gênesis 7:16 diz: E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Com Abraão, Ele mostrou poder para cumprir promessas impossíveis. Gênesis 21:2 relata: E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Com Moisés, Ele mostrou poder para libertar da escravidão. Êxodo 14:21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Com Elias, Ele mostrou poder para responder com fogo dos céus. 1 Reis 18:38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Cada episódio é uma demonstração de que Deus não apenas criou o universo, mas continua ativo dentro dele. E cada manifestação apontava para algo maior que ainda viria. Mas talvez o ponto mais fascinante dessa contextualização seja este: ao longo do Antigo Testamento, Deus não se revela de uma só vez. Ele se mostra em nomes, em títulos, em momentos específicos. Ele é chamado de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1. Ele é chamado de Jeová Jireh, o Senhor que provê. Gênesis 22:14. Ele é chamado de Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Êxodo 17:15. Ele é chamado de Jeová Shalom, o Senhor é paz. Juízes 6:24. Cada nome revela um aspecto de seu poder e de seu caráter. E tudo isso era um preparo para a revelação suprema em Jesus Cristo, quando o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Percebe como a narrativa é contínua? Do Gênesis ao Evangelho, Deus estava mostrando pouco a pouco quem Ele é. E o clímax dessa contextualização está na cruz,
onde o poder de Deus se revelou não apenas em criar mundos, mas em vencer o pecado e a morte. Mas aqui vai um detalhe que quase ninguém fala. A morte de Jesus não foi o fim, mas a entrada para um território misterioso e sombrio. Um território que, até então, parecia estar fora do alcance da luz divina. O Sheol, a morada dos mortos. E é exatamente isso que veremos. Uma reviravolta surpreendente, um detalhe interno que poucos conhecem. O que aconteceu quando Jesus desceu às regiões mais profundas? Qual o significado oculto por trás disso? E como esse evento revela a dimensão final do poder de Deus? Prepare-se, porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos para uma realidade que vai além da imaginação humana. Muitos não percebem, mas há um detalhe chocante escondido nas Escrituras que muda completamente a maneira como entendemos a vitória de Jesus. Quando ele morreu na cruz, muitos pensam que a história acabou ali. Mas a verdade é que a crucificação foi apenas o portal de entrada para uma batalha invisível. O que aconteceu nas horas em que o corpo de Jesus estava no sepulcro? Para onde foi o seu espírito? O que ele realizou no mundo espiritual enquanto todos achavam que era o fim? Efésios 4 contra 9 traz uma pista. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Essa passagem revela algo surpreendente. Jesus desceu às profundezas antes de subir em glória. E essa descida não foi uma derrota, foi a maior operação de resgate da história espiritual. O Sheol, o segredo esquecido. No Antigo Testamento, a palavra hebraica Sheol aparece diversas vezes. Ela não significa apenas sepultura no sentido físico, mas um reino invisível, o lugar dos mortos. Era visto como um território sombrio, onde tanto justos quanto ímpios aguardavam destinos diferentes. Salmos 16, 10 Joliá profetizava: pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse versículo é como uma janela para o futuro. Davi escreveu séculos antes de Cristo, mas na verdade estava falando sobre Jesus. Ele estava declarando que o Messias desceria ao Sheol, mas não permaneceria lá. No grego do Novo Testamento, a palavra equivalente é Hades, e em alguns textos, o termo usado é Gehenna, associado ao juízo final. Mas é no Hades ou Sheol que a cena mais dramática acontece. Imagine o silêncio após a morte de Jesus. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou, os discípulos estavam em choque. Para os romanos, era apenas a execução de mais um condenado. Para os líderes religiosos, parecia a vitória final. E para Satanás, ele pensava que tinha vencido. Mas foi nesse exato momento que Jesus entrou nas regiões mais profundas, no coração da escuridão. Ali estavam as almas presas, aguardando a promessa. Ali também se manifestava o poder da morte, a prisão que mantinha a humanidade cativa. Colossenses 2,15 descreve a cena. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Você consegue imaginar isso? Jesus entrando no território do inimigo, não como derrotado, mas como conquistador. Os principados e potestades, forças espirituais malignas, foram expostos à vergonha. O que parecia derrota era, na verdade, o maior triunfo. Hebreus 2,14 confirma: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, Jesus usou a própria arma do inimigo, a morte, para destruí-lo. E aqui está o detalhe mais poderoso. Jesus não apenas venceu a morte, ele tomou posse das chaves. Apocalipse 1,18 diz: eu sou o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Esse versículo é uma explosão espiritual. As chaves simbolizam autoridade.
Quem tem as chaves controla o acesso, abre e fecha portas, decide quem entra e quem sai. Isso significa que a morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo. Pense nisso. Antes, a morte era vista como a prisão inescapável. Mas agora, Jesus detém as chaves. Ele pode libertar os que estavam cativos. 1 Pedro 3:19-20 traz mais um detalhe intrigante. Foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes. Esse texto revela que, em sua descida, Jesus proclamou vitória até mesmo no território da morte. Não era uma pregação para a conversão, mas uma declaração de triunfo. E aqui chegamos ao ponto alto desse mistério. A cruz não foi derrota, a morte não foi fracasso, o túmulo não foi silêncio. Foi no invisível, nas profundezas do Sheol, que Jesus selou a vitória que nenhum exército humano poderia conquistar. Ele enfrentou o inimigo no seu próprio terreno e saiu de lá com as chaves na mão. Esse é o detalhe oculto que muitos cristãos nunca param para refletir. Nós falamos muito da cruz e da ressurreição, e com razão. Mas o intervalo entre esses dois eventos é o palco de uma das batalhas mais épicas da eternidade. E é exatamente isso que mostra por que Deus é tão poderoso, porque nem mesmo a morte, o último inimigo, pôde resistir à sua autoridade. Em Coríntios 15, 54-55 declara: Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esse é o grito de triunfo que ecoa até hoje. Agora, pare e pense. Se Jesus venceu a morte e tem as chaves do Hades, o que ainda pode te prender? Culpa? Medo? Pecados passados? Nada disso pode mais te aprisionar, porque aquele que nunca foi criado, aquele que é eterno, já conquistou autoridade sobre todas as coisas. Talvez até aqui você esteja impressionado com a profundidade dos textos bíblicos, com palavras como Sheol, Hades, chaves espirituais, principados e potestades. Mas a grande pergunta é: o que isso tem a ver comigo? Como esse conhecimento pode transformar minha vida agora? E é exatamente isso que Deus deseja que você entenda. A Bíblia não é apenas um livro de história, nem apenas uma obra teológica profunda. Ela é vida para a vida real. Hebreus 4:12 declara: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra não foi feita apenas para intelectuais ou estudiosos. Ela foi escrita para transformar vidas comuns, como a sua e a minha. Quando falamos que Deus nunca foi criado, isso pode soar abstrato. Mas pense assim: tudo o que você conhece tem um limite. Tudo o que você possui tem um começo e um fim. Mas Deus é o único que não tem limites. Isso significa que, enquanto tudo na sua vida pode acabar: saúde, recursos, amizades, oportunidades, Deus nunca acaba. Ele é a fonte inesgotável. Tiago 1,17 confirma: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso significa que você pode confiar em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parece instável. Se você perdeu um emprego, Ele ainda é a fonte. Se você foi abandonado, Ele continua presente. Se você está doente, Ele continua sendo Jeová Rafá, o Senhor que cura. Agora pense no clímax que vimos no capítulo anterior. Jesus descendo às profundezas e tomando as chaves da morte. O que isso significa de forma prática? Significa que o maior medo humano já foi vencido: o medo da morte.
Hebreus 2,15 diz que Jesus libertou todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quantas vezes você já deixou de viver algo porque o medo te paralisou? Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de perder. Todos esses medos são apenas reflexos de um medo maior, o medo do fim. Mas Jesus já mostrou que não existe fim para quem está nele. Mesmo a morte, que parecia definitiva, agora é apenas uma porta de passagem. Por isso, quando você enfrenta crises, pode se lembrar: se Cristo venceu até a morte, Ele pode vencer também o que parece impossível na sua vida. Pense em Jesus como alguém que entrou numa prisão fortemente guardada. Essa prisão se chamava morte. Ninguém conseguia sair dela por conta própria, mas ele entrou, venceu o carcereiro, tomou as chaves e saiu vitorioso. Agora, sempre que alguém crê nele, essa pessoa pode sair da prisão também. Simples assim. Não é apenas teologia complexa, é como explicar para uma criança: antes estávamos presos. Agora, Jesus abriu a porta, e quem o segue anda em liberdade. João 8,36 resume em palavras simples: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A força do pertencimento. Outro detalhe importante: entender quem é Deus e o que Ele fez gera segurança de pertencimento. Você não é órfão espiritual. Você tem um Pai eterno que nunca teve início e nunca terá fim. Isso significa que não há como ele falhar em sustentar você. Os seres humanos falham, governos falham, economias falham, mas Deus, o Eterno, não falha. Isaías 40:28 declara: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Esse é o Deus que está ao seu lado. O equilíbrio entre profundidade e simplicidade. Por isso, quando falamos da descida de Jesus ao Sheol e da conquista das chaves da morte, não estamos apenas tratando de algo místico ou distante. Estamos falando de uma verdade que afeta o jeito que você enfrenta seus medos, o jeito que você lida com suas perdas, o jeito que você enxerga a eternidade. E tudo isso pode ser resumido em uma frase: Deus é poderoso demais para ser derrotado e próximo demais para te abandonar. Esse é o equilíbrio que precisamos. Profundidade que toca a mente e simplicidade que alcança o coração. Se você já sentiu medo da morte, dúvida sobre o propósito da sua vida ou culpa por erros do passado, saiba que você não está sozinho. Essas são dores universais. Todo ser humano, em algum momento, se depara com elas. O medo da morte nos paralisa. A dúvida sobre o futuro nos tira o sono. A culpa nos prende a correntes invisíveis. Mas o que a maioria não percebe é que essas dores estão diretamente ligadas a uma pergunta maior: quem é Deus e qual é o seu poder sobre mim? Desde que o pecado entrou no mundo, a humanidade vive sob a sombra da morte. Ela parece ser a última palavra, mas quando Jesus venceu a morte, ele quebrou esse medo em pedaços. 2 Timóteo 1,10 declara: Cristo Jesus destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Isso significa que se você está em Cristo, a morte não é mais um fim, mas apenas uma transição. E se a maior dor já foi vencida, o que ainda pode te aprisionar? Quantas vezes você já se perguntou: será que minha vida tem algum sentido? As pressões, as comparações, as falhas podem fazer você acreditar que está vivendo sem direção. Mas aqui está a verdade. Deus não apenas te criou, Ele tem um propósito eterno para você. Jeremias 29:11 é a resposta. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que, enquanto você se sente perdido, Deus já escreveu os capítulos da sua história. E Ele nunca erra no final. Talvez você carregue lembranças de erros, escolhas erradas, pecados que ainda pesam na sua consciência. A culpa é uma das correntes mais pesadas que podemos carregar. Mas aqui está a boa notícia: Jesus já pagou o preço. Romanos 8 contra 1 garante: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não precisa viver preso ao que aconteceu ontem. O sangue de Cristo é suficiente para apagar todo o rastro de culpa e te dar um novo começo. Mas além das dores, todos nós carregamos desejos profundos. Desejamos segurança, desejamos pertencimento, desejamos transformação. E é exatamente isso que Deus oferece. João 10:28 diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui está a segurança que o mundo não pode dar. Efésios 2:19 nos lembra: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aqui está o pertencimento que tantas pessoas procuram em lugares errados. 2 Coríntios 5:17 afirma: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui está a transformação que todos desejam, mas que só o poder de Deus pode realizar. Se você já sentiu que Deus está distante, saiba que existe um versículo que revela como Ele quebrou toda barreira para se aproximar de você. Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Isso significa que não importa quão longe você tenha ido, Ele já abriu o caminho para estar perto de você. E é por isso que o poder de Deus não é apenas teológico ou espiritual. Ele é emocional, transformador, prático. Ele toca as dores mais profundas e responde aos desejos mais secretos do coração humano. Até aqui, você já descobriu quem é Deus, porque Ele nunca foi criado, e como Ele venceu a morte, trazendo vida eterna. Mas agora, eu quero te fazer uma pergunta simples, que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua fé. Você já sabia de tudo isso, ou essa revelação trouxe algo novo para você hoje? Deixe nos comentários apenas sim ou não. Parece uma pergunta simples, mas quando você responde, você está fortalecendo sua própria fé. E além disso, está dizendo para o algoritmo desta plataforma: essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Comentários que viram testemunhos. Outra coisa poderosa acontece quando você escreve algo nos comentários. Isso se torna um testemunho. Talvez alguém leia o que você escreveu e se identifique. Talvez alguém que esteja desesperado encontre esperança só porque viu a sua palavra de fé. Então eu te convido, escreva nos comentários uma frase curta de fé. Pode ser um amém, um eu creio, ou até mesmo eu recebo esta palavra para minha vida. Não subestime o poder disso. Apocalipse 12:11 declara: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Percebe? O testemunho escrito, declarado, publicado, tem poder. O poder de compartilhar. Agora pense comigo. Quantas pessoas você conhece que estão sofrendo com medo, dúvida ou culpa? Talvez alguém da sua família. Talvez um amigo que nunca fala, mas carrega dores profundas. Talvez alguém em silêncio, pensando até em desistir. Quando você compartilha este conteúdo, você pode ser o instrumento que Deus usa para salvar uma vida. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quando alguém recebe essa mensagem, a fé nasce no coração dessa pessoa.
E tudo começou porque você decidiu apertar um botão, compartilhar. Perguntas diretas. Para engajamento. Agora, eu quero deixar algumas perguntas para você refletir e responder. Você já tinha ouvido que Jesus desceu ao Sheol e tomou as chaves da morte? O que mais tocou você nesta mensagem até agora? Se pudesse resumir sua fé em uma palavra hoje, qual seria? Responda nos comentários. Eu quero ler e ver como Deus está falando com você. Uma família de fé online. Mais do que interagir com um vídeo, isso aqui é uma comunidade. Cada comentário, cada amém, cada compartilhamento está construindo uma família de fé. E você faz parte disso. Mateus 18:20 confirma. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso significa que, mesmo pela internet, mesmo através de uma tela, Jesus está aqui conosco agora. Você ouviu grandes verdades até aqui, descobriu quem é Deus, entendeu que Ele não foi criado, percebeu que seu poder é absoluto e que Jesus venceu a morte de forma definitiva. Mas agora, eu quero que você traga tudo isso para a sua vida prática. Porque de nada adianta saber fatos se esse conhecimento não mudar a sua caminhada. A pergunta que fica é: o que isso significa para mim, hoje, na minha rotina, nos meus desafios? Da próxima vez que o medo tentar te paralisar, seja medo da morte, medo do futuro, medo do amanhã, lembre-se do que você aprendeu aqui. Deus já destruiu o maior inimigo, a morte. Se Ele venceu o que parecia invencível, não existe situação da sua vida que esteja fora do controle dele. Salmos 27:1 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Isso não é apenas poesia. É a realidade de quem decide confiar no poder de Deus todos os dias. Talvez amanhã você acorde perguntando: qual é o propósito da minha vida? Para onde estou indo? Nesses momentos, agarre-se à promessa de Jeremias 29:11. Deus tem pensamentos de paz e não de mal sobre você. Então, em vez de se perder em comparações ou se afogar em ansiedade, faça uma simples oração. Deus, me mostra hoje o próximo passo que devo dar. Ele não promete revelar todos os capítulos de uma vez, mas promete guiar seus passos. Salmos 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se o passado bater na sua porta, se lembranças antigas surgirem para te acusar, declare em voz alta Romanos 8:1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A prática aqui é simples. Quando o inimigo te acusar, responda com a palavra. Quando a culpa apertar, lembre que a cruz já pagou o preço. Quando se sentir indigno, recorde que Jesus te fez digno. Todos nós queremos segurança, pertencimento e transformação. Então, se você se sentir vazio, corra para a presença de Deus. Ore, leia, busque. Não espere um grande evento para experimentar o poder de Deus. Ele está disponível no simples, no cotidiano, no agora. Tiago 4:8 diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso significa que o poder que estudamos aqui não é apenas histórico ou teórico. Ele é prático, aplicável, presente. No fim, tudo se resume a isso. Deus é poderoso, eterno, invencível, e Ele decidiu estar perto de você. Você não precisa caminhar sozinho. Você não precisa carregar fardos sozinho. Você não precisa enfrentar a vida sem esperança. Aplique essa verdade hoje. Ore antes de tomar uma decisão. Confesse um versículo quando sentir medo. Compartilhe esperança com alguém que você ama. Essas pequenas atitudes tornam a fé prática e transformam sua rotina. E lembre-se,
não é sobre o tamanho da sua força, mas sobre o tamanho do Deus que te sustenta. Isaías 41:10 nos deixa essa promessa para guardar no coração. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir algo simples, mas muito poderoso. Escreva Amém nos comentários agora mesmo. Quando você faz isso, você está declarando a sua fé diante de todos. É como se você estivesse dizendo: eu creio que Deus é poderoso, eterno e que está comigo. Romanos 10:9 nos lembra: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Viu como não é apenas um comentário? É um ato de fé, uma confissão pública. Agora, eu quero te pedir outro gesto. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que precisa de esperança hoje. Talvez você conheça alguém em silêncio, alguém que sorri por fora, mas está em pedaços por dentro. Este pode ser o momento em que Deus usa você como instrumento para tocar o coração dessa pessoa. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Compartilhar é obedecer a esse chamado. E quem sabe, por causa desse simples gesto, uma vida seja transformada. Então, escreva Amém. Declare sua fé e envie essa mensagem para alguém. Você não faz ideia do quanto isso pode impactar. Depois de tudo o que você ouviu, existe uma certeza que precisa permanecer gravada no seu coração. Deus é eterno. Ele nunca foi criado e o seu poder não tem limites. Isso significa que a sua vida não está perdida. Isso significa que seus dias não estão soltos ao acaso. Isso significa que existe um propósito e que você pode caminhar em segurança porque está nas mãos daquele que governa o universo. Apocalipse 1:8 declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olhe para essa promessa. Deus é o princípio, Ele é o meio, e Ele é o fim. Isso quer dizer que em cada fase da sua vida, Ele está lá. Nos dias bons, Ele celebra com você. Nos dias difíceis, Ele te sustenta. Nos dias de dúvida, Ele te guia. E no fim de tudo, você pode descansar sabendo que a vitória já foi conquistada por meio de Jesus Cristo. Talvez você carregue perguntas sem resposta. Talvez ainda haja dores no seu coração. Mas a mensagem de hoje é clara. Existe esperança. E essa esperança não é passageira. Não depende das circunstâncias. Não se apaga com o tempo. Romanos 15:13 diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Isso quer dizer que você pode terminar este vídeo não apenas com informação, mas com paz verdadeira no coração. Lembre-se sempre, quem está em Cristo tem um futuro garantido. Não importa quão incerto pareça o amanhã, você pode descansar em segurança porque sua vida está escondida em Deus. Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E se sua vida está escondida nele, então nada e ninguém pode roubar aquilo que Deus já preparou para você. Então, enquanto encerramos, eu quero que você guarde isso. Deus não é apenas poderoso no passado das Escrituras. Ele é poderoso agora, neste exato momento, na sua vida. Caminhe com essa esperança, viva com essa certeza e nunca se esqueça. Você é amado, escolhido e sustentado pelo Criador de todas as coisas. E a jornada não termina aqui. Cada novo dia é uma nova oportunidade de experimentar esse Deus vivo e verdadeiro. Então, siga confiante, porque o Deus que nunca foi criado, que venceu a morte e que reina para sempre, está com você
até o fim. Mateus 28, 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.